Olá, senhores! Na reunião de hoje analisaremos um filme de 2018 chamado Higher Power. O filme é basicamente assim: um grupo sequestra um cientista e submete a ele a um experimento cabuloso. O objetivo é dar ao cientista habilidades sobre-humanas para combater uma ameaça alienígena que está se aproximando da Terra. Eles querem salvar a humanidade da destruição, no entanto, o cientista descobre segredos sombrios sobre a organização e enfrenta muitos problemas ao decidir como usar os seus poderes. Ele precisa superar os desafios para proteger a humanidade e resistir às tentações do poder. Assim como o tio Ben dizia, grandes poderes, grandes responsabilidades. Com grandes poderes vem... Grandes responsabilidades? Eu ia dizer uma porrada de mulheres, mas se quiser ser virgem pro resto da vida... E se assim como eu, você também ficou curioso para entender essa história boladona, respira fundo e vem comigo que eu te conto o que rolou nessa eletrizante trama de deixar o cabelo em pé. Uma frase inusitada e no mínimo curiosa é exibida na tela. Quem escreveu ela afirma que desenvolveria um deus pessoal para o caso de não haver um para nos salvar. Em seguida, a cena mostra um cientista interagindo através de mensagens com um anônimo no computador. Ao que tudo indica, aquele anônimo sabe que o pesquisador foi expulso da organização onde trabalhava por estar envolvido em um projeto ambicioso e ao mesmo tempo controverso. Agora, aquele projeto arrojado desperta o interesse de mais alguém, bem do outro lado da rede. O anônimo oferece ajudar o cientista e realizar o seu projeto através de um plano que servirá para salvar o mundo de uma catástrofe apocalíptica. Um astrofísico está participando de um programa de TV e dando uma entrevista sobre seu novo livro chamado No Final Havia Luz. Ele explica com detalhes que naquele exato momento uma estrela está entrando em colapso e que se tornará um buraco negro supermassivo prestes a explodir. Ele acredita que quando isso acontecer, uma rajada de raios gama será liberada e atingirá o planeta Terra sem nos dar qualquer chance de sobrevivência. Para simplificar o problema que tinha acabado de explicar, ele disse de uma forma bem simples, que é como se estivéssemos de frente para o cano de um revólver prestes a ter o gatilho apertado e explodir bem na nossa cara. Em outras palavras, vai dar muita treta, filho. Enquanto isso, a cena mostra o cientista conversando com um anônimo pelo chat do computador. Eles precisam de uma pessoa que seja, acima de tudo, destrutiva. Rapidamente se inicia uma pesquisa usando dados criptografados e sigilosos. Eles são acessados em busca de pessoas que combinem com o perfil procurado. Centenas de possíveis candidatos são selecionados e passam por uma triagem, até o computador encontrar um deles, que aparentemente atende os pré-requisitos estabelecidos. Seu nome é Joseph Steinman, ou simples Joe, um alcoólatra em recuperação e que atualmente trabalha como segurança. Ele passa por tratamento psiquiátrico para curar sua depressão e é muito agressivo. A cena seguinte mostra Joe assistindo a um vídeo antigo de quando ele estava com sua família em uma praia. A gravação mostra sua esposa grávida da sua segunda filha e eles planejam qual será o nome dela. Logo em seguida, sua primeira filha, uma linda menina chamada Zoe, também aparece na filmagem. Ela brinca de adivinhação com seu pai, que agora precisa descobrir qual é a luz misteriosa que ela observa. Ele aponta para as luzes da cidade e a menina diz que não. Então ele aponta para a luz de um farol que pisca desordenadamente. A menina diz que tá, ele acertou. Joe entra na brincadeira e finge traduzir a luz piscando. Ele diz algumas letras e pede a Zoe para descobrir o que significa. A garotinha traduz como "eu te amo". Então o Joe, assistindo ao vídeo e visivelmente emocionado, diz que também ama a garota. Em seguida ele desliga o vídeo. Enquanto isso, por uma câmera secreta instalada no abajur, o cientista observa friamente. Ainda interessado no perfil de Joe, ele vasculha cada detalhe da sua vida, inclusive a de suas filhas, agora crescidas. Rhea, sua filha mais nova, tem problemas severos com vícios e está sendo agenciada por um cafetão chamado Nico, que a trata muito mal. Por outro lado, Zoe, sua filha mais velha, é financeiramente estável e tem um relacionamento com Michael Swafford, o astrofísico entrevistado no canal de TV anteriormente. A relação dela com o pai é um tanto quanto conturbada, porque Zoe acredita que ele foi o responsável pela morte da mãe. Enquanto isso, o cientista extremamente meticuloso e controlador continua vigiando cada movimento da filha mais velha de Joe. Ela é vista entrando na biblioteca com seu namorado Michael. Lá dentro, eles acidentalmente derrubam alguns livros no chão. Zoe imediatamente se abaixa e pega com cuidado um livro que caiu aberto. Ela então diz a Michael que, quando ela era criança, costumava usar aquela situação como uma espécie de leitura da sorte. Bastava ler a página que caiu aberta para ver o que o universo estava tentando dizer para ela. Michael, um astrofísico que acabava de lançar um livro sobre uma catástrofe sem precedentes, começa a debochar da superstição da sua namorada.
Enquanto isso, Joe está em uma reunião com um grupo de apoio e recebe uma condecoração por estar há 1 ano sóbrio. Ele faz um discurso emocionante e conta sobre os problemas que ainda enfrenta com o distanciamento das filhas. A cena seguinte pula para uma gravação, onde é revelado que antes da morte da esposa de Joe, todos eles tinham uma relação harmoniosa em família. Ray ainda era uma adolescente muito feliz, e Zoe ainda amava o seu pai, que por sua vez trabalhava como pescador. Ao sair da biblioteca, Joey aparece de repente e tenta contato com a filha, mas Zoe não dá muita abertura, fazendo com que ele comece a ficar cada vez mais agitado, chegando a tocá-la de um jeito invasivo. Michael fica incomodado e intervém tentando afastá-lo, mas Joe perde totalmente o controle e acerta Michael com o rosto no soco. Com o rosto no soco. Com o soco no rosto. É igual no Chaves, não foi ele que me deu o soco, eu que dei uma narigada na mão dele. Eu é que dei umas narigadas na mão dele. Eles se desentendem e Zoe fica mais irritada ainda com seu pai, dizendo que ele jamais mudará. Já de noite, ele liga pra Zoe, tentando acertar as coisas, mas ela não atende o telefone. Ele então encosta o carro em um lugar da cidade e começa a beber novamente, enquanto lamenta suas memórias de quando ainda tinha a sua esposa. Ele se sente impotente, já que ele prometeu manter a sua família unida, mas ele falhou miseravelmente. Enquanto isso, perdido em seus pensamentos, Joey não percebeu que no banco de trás do carro, um homem estava escondido, esperando pelo momento mais oportuno para atacá-lo. Joey é dominado e desmaia. O homem então leva até o cientista controlador que implanta dispositivos de comunicação em Joe. Quando ele acorda, se vê em um beco deserto e começa a escutar vozes que não sabe de onde vêm. Era o controlador dando ordens a ele pelo dispositivo implantado. Joe encontra um pequeno gravador no chão, executando o discurso que ele mesmo fez em uma das reuniões dos Alcoólicos Anônimos. Ao pegar o dispositivo, ele descobre que há um compartimento secreto com uma arma escondida. Ele chega mais perto para ver o que tinha na caixa quando, de repente, com um golpe certeiro, um laser é disparado em seus olhos. Joe então tem uma microcâmera implantada no olho. Agora o cientista controla Joe por inteiro. Além de escutar e dar ordens, ele vê tudo o que Joe faz. Joe, desesperado, começa a gritar e falar com o controlador. Isso atrai a atenção de uma mulher que se aproxima ao perceber Joe, aparentemente conversando sozinho. Ela pergunta se tá tudo bem, se ele precisa de alguma ajuda. Joe então pede para que ela chame a polícia e diz que está sendo controlado por uma voz em sua cabeça. Chama a polícia! O cientista ordena que ele pegue a arma e dispare contra a mulher. Joe obviamente se nega, mas é coagido pelo controlador que ameaça eliminar a sua filha caso Joe não faça o que ele manda em 5 segundos. Relutantemente, ele segue a ordem dada pelo doutrinador. A mulher é rendida e Joe pede desculpas por ter que fazer aquilo. Mas quando aperta o gatilho, nada acontece. O cartucho está vazio. E para sua surpresa, a mulher é na verdade um agente do controlador que estava apenas testando a sua obediência. Caramba, enganou todo mundo. Enquanto isso, em algum lugar do universo, a enorme estrela acaba de explodir e sua radiação está se dirigindo para a Terra. Joe acorda e é instruído pelo controlador a invadir a casa de Charles, que é o presidente da Red Lock, a organização de onde o controlador foi expulso. Joe, seguindo as ordens dadas, coloca uma touca ninja, entra na casa e rende o velho deitado na cama. Ele ordena que o leve até o seu cofre, onde o computador está guardado e em segurança. Ele manda que o velho autorize sua impressão digital. Quando consegue validar suas credenciais, o controlador recebe a sequência do seu DNA, confirmando que Joe é compatível para o projeto. O controlador ordena que Joe finalize o velho, mas ele não obedece ao comando. Charles então encontra a oportunidade perfeita para reagir e acertar Joe com um vaso, tirando sua arma e o neutralizando. Joe está prestes a ir para o outro plano, que não é outro planeta. Então ele tira a touca ninja e se apresenta. Charles, ao vê-lo, reconhece Joe, que trabalha como segurança na Red Lock. A desconfiança faz o velho perceber o que estava vendo e mira a lanterna nos olhos de Joe, percebendo o chip óptico instalado nele. Imediatamente ele se dá conta de quem está por trás daquilo tudo. Charles revela ser o controlador-chefe e por esse motivo expulsou o cientista do projeto, dizendo que era perigoso demais. O controlador orienta Joe a dizer sim, o projeto era muito perigoso. A intenção era ganhar tempo e evitar que Joe não fosse morto por Charles, que aponta o cano para ele e está prestes a disparar. Mas o impensável acontece. Uma bala atravessa o vidro da janela e Charles é eliminado antes de puxar o gatilho. Do lado de fora, um drone que acompanha toda a missão efetua o disparo certeiro que salva Joe de um trágico fim. O controlador dá ordens para cortar o polegar de Charles, pois eles vão precisar de suas digitais. Joe se vê obrigado a pegar um alicate e decepar o dedo do velho, que está caído e agonizando no chão. Ele continua sua missão, dessa vez o controlador ordena que ele vá até a sede da Red Lock.
Joe entra com facilidade, já que ele é um funcionário, né? Ao chegar, ele é instruído a usar uma máscara, enquanto o drone dispara alguns outros menores pela tubulação de ar. Logo em seguida, os mini-drones se instalam em pontos estratégicos. Assim, os dispositivos lançam bombas de um gás químico altamente letal, eliminando imediatamente todos os funcionários da Red Lock. O controlador explica que suas vidas não significam nada em comparação ao propósito da missão. Joe então precisa chegar à instalação principal e usar o polegar para abrir uma porta que o leva a uma enorme cápsula geradora. Joe é forçado a entrar no enorme dispositivo se ele quiser que sua filha continue viva. O gerador começa a funcionar, criando um ambiente de fusão nuclear. Vários feixes de luz são disparados e mudam lentamente a sequência de DNA dentro do corpo de Joe. Não muito depois, o gerador explode, criando um rastro de destruição, retorcendo prédios e tudo que está ao seu redor. O controlador relata ao seu poder superior que a missão foi bem sucedida. Enquanto isso, Zoe vê seu pai no noticiário da TV e ele está sendo associado a um grupo de gente que faz coisa muito ruim que eu não posso falar o nome aqui agora, porque o YouTube não gosta. Ela se arrepende de sua atitude anterior com seu pai, pois ela sabe que ele tem problemas psicológicos severos e que se estivesse por perto, ele não faria tanta besteira. Do nada, Joe acorda embrulhado em uma espécie de saco de dormir feito de alumínio. Estranhamente, ele está em casa e não naquela cápsula maluca. Suas mãos começam a brilhar e ele descobre que agora tem vastos superpoderes. Toda vez que ele está com raiva, ele pode lançar um feixe destrutivo de raios gama. O controlador agora administra Joe para que ele possa usar todo o seu potencial. Primeiro, ele mostra a foto de Nico, o cafetão que está prejudicando a sua filha, e pede para que Joe vá de encontro ao homem. Do lado de fora, não encontra seu carro, mas sim uma motocicleta. Ele é incitado pelo controlador, até que, com raiva, ele dá um soco no chão, liberando tanta energia que a moto dá a partida, mesmo sem as chaves. Arruma aí, gatinha, que eu vou te buscar de helicóptero. Ele vai atrás de Nico e acaba chegando em um bordel. Movido pela raiva, ele pergunta ao cara se ele era o tal de Nico. Quanta imprudência! O homem distrai Joe e mira uma lanterna contra ele. Assim consegue cegá-lo e então o derruba com facilidade. O homem era Nico, o próprio, que domina Joe e o amarra. Rapidamente ele reconhece Joe como o pai de Rhea, e se, valendo da posição de vantagem, mostra um vídeo de Rhea sobre efeitos de substâncias e sendo desfrutada por ele. Que desgraçado. Mas o que Nico não sabia é que justamente aquilo faria Joe explodir, literalmente. De repente, um estrondo acompanhado de muito brilho destrói tudo ao redor. Nico consegue fugir. Do outro lado, sentado em sua poltrona confortável, o controlador não mostra que está satisfeito, pois Joe ainda não parece ter desenvolvido o nível de estresse necessário. Um amigo de Nico aparece e tenta matá-lo, mas Joe se liberta das amarras, causando espanto no grandão, que desfere vários disparos contra Joe. Coitado, ele gastou toda a munição pra nada. O agora super-humano Joe é imune a balas. Com raiva, Joe o destrói. E ao sair do bordel ainda salva uma das meninas do incêndio. Na rua, o cafetão tenta acertar Joe com seu carro, mas ele rapidamente lança um feixe de raios gamas e finalmente tira a vida de Nico. Alguns momentos depois, a polícia o prende e o controlador pede para que ele se entregue. John ainda resiste e fere os policiais, piorando mais ainda a sua situação. Mas por fim ele se entrega e é levado para o interrogatório, onde o detetive está convencido de que ele é um cara do mal. O controlador ordena que diga ao detetive que implantou bombas no estaleiro de Fall River, o que os deixa em pânico e vão imediatamente para o local. O controlador então diz a Joe que ele deve chegar lá antes da polícia ou eles serão mortos pela explosão. Ele então foge da delegacia e segue para o estaleiro com um carro roubado. No entanto, ele perde muito tempo com os outros policiais que tentam detê-lo a todo custo. Assim, com pouco tempo para chegar no local, John consegue canalizar o seu poder e ele se transforma em uma explosão de luz e viaja na velocidade da luz. Por outro lado, os homens do controlador vão à casa de Zoe e sequestram ela e seu namorado, enquanto a polícia chega ao Fall River e começa a interceptar o local em busca das bombas. Bomba, bomba, bomba! Sai daí! Sai daí! Por sorte, Joe chega na hora e consegue levar o container que armazena as bombas, fazendo explodir no céu. No entanto, os destroços atingem uma aeronave, fazendo ela cair. O avião bate com a asa em solo e sai arrastando tudo que está pela frente. No último segundo, Joe consegue evitar um acidente mais grave utilizando seus poderes, levitando o avião até pousá-lo em segurança em cima de um prédio. O metrô está prestes a cair de um viaduto destruído. Também é salvo pelos poderes de Joe, que consegue trazer os comboios de volta aos trilhos. Joe vai até a casa da sua filha e só então descobre que ela foi sequestrada. O controlador agora ameaça eliminar ela e Joe sabe que ele é capaz de qualquer coisa apenas apertando uma tecla do seu laptop.
Então imediatamente corre pra lá na esperança de salvar a sua filha. Ao chegar, ele lança um escudo eletromagnético para proteger ela. Os homens do controlador tentam disparar nele, mas obviamente sem sucesso. Eles percebem que estão apenas desperdiçando as suas balas, pois não tem nenhum efeito contra o nosso super-humano. Ao contrário, Joe é quem os elimina facilmente. Chocada por seu pai ainda estar vivo, Zoe finalmente pede desculpas a ele pelo que fez. Então é revelado que o anônimo misterioso que conversava com o controlador era o Michael. Enquanto isso, o feixe de raios gamas está se aproximando cada vez mais perto da Terra. Percebendo isso, Michael imediatamente pega uma pistola e dispara em Zoe. Seu pai fica furioso e o elimina. Mesmo assim, ele percebe que é incapaz de salvar a sua filha. Ele se desculpa por deixá-la sozinha após a morte da sua esposa. Para piorar as coisas, os capangas encontram Rhea e a matam enquanto o controlador transmite as imagens em tempo real para Joe. A eliminação das suas duas filhas faz com que Joe atinja o ápice da sua raiva. Finalmente, ele começa a emitir uma enorme quantidade de luz roxa, espalhando-se por todo o globo terrestre, extrapolando o limite da atmosfera. A luz chega até o espaço, criando uma barreira eletromagnética que cobre e protege a Terra contra os raios da explosão. O controlador declara em suas palavras que finalmente ele criou um deus com sucesso. Ainda com raiva e ressentido, Joe o elimina e o cala para sempre. No entanto, o plano de Michael e do controlador para salvar o mundo é um grande sucesso. O superpoder de Joe consegue absorver todos os feixes de raio gama recebidos, impedindo que ele destrua o planeta Terra. Por outro lado, a promessa de Joe para sua esposa morta é finalmente cumprida, enquanto ele ressuscita suas duas filhas com seu poder. Não sei como, mas ele ressuscitou. No final do filme, Rhea e Zoe se encontram à beira-mar e parece que Joe se transformou totalmente em uma forma onipotente para sempre. Se você gostou desse filme, deixa seu like, se inscreve, ativa as notificações e curta mais dos nossos conteúdos, assim como esse vídeo aqui que vai aparecer na sua tela em 3... Aliás, já apareceu, esqueci. Tamo junto, um abraço, até breve.